bem? Sou o chefe Mancuso e vamos para mais uma receita utilizando o método Ser Feliz Fazendo Pão. Hoje é dia do pão com presunto, pessoal, isso mesmo. Vamos fazer uma massa bem macia e o recheio principal é o presunto cozido, tá bom? Vamos utilizar mussarela, azeitonas, requeijão, mas o presunto é a estrela principal. Olha aí, ó. Olha como que fica o nosso pão, ó. Dá uma olhada na decoração e olha como que fica o recheio. Muito legal, né, pessoal? Espero que vocês gostem. Então, hoje no canal Chefe Mancuso, pão com presunto. Vamos para a cozinha, vamos lá! E para a nossa receita, vamos trabalhar com dois tipos de fermento. O fermento seco, que é o fermento principal, e o fermento natural, que é o pré-fermento, auxiliando na leveza e no sabor do nosso pão. Chefe, eu quero trabalhar somente com o fermento natural. Como que eu faço? Tira o fermento seco da receita e faz todo o processo dos pães com fermentação longa. Faz a mistura dos ingredientes, faz o processo de dobras e leva a massa para a temperatura fria, geralmente na geladeira. Deixamos por 12 horas. Depois tiramos da geladeira e deixamos em temperatura ambiente por 1 hora. E aí a gente segue a modelagem do nosso pão. Esse é o preparo para quem for utilizar a receita somente com fermento natural, tá? Chefe, eu quero trabalhar somente com fermento seco. Eu ainda não tenho o fermento natural. Como que eu faço? Tira o fermento natural da receita e faz todo o processo que nós vamos fazer agora, tá? Com os mesmos ingredientes, inclusive com a mesma quantidade de fermento biológico seco. Na nossa receita de hoje, vamos trabalhar com a fermentação mista. Vamos lá. Temos aqui, ó, 300 gramas de farinha. Essa farinha é a farinha tipo 1, tá? Tenho aqui 3 gramas de fermento biológico seco, 20 gramas de açúcar, 1 unidade de ovo, a clara e a gema. Temos aqui 100 gramas de fermento natural já ativo, 150 ml de leite integral, 30 gramas de manteiga e 6 gramas de sal. Para o nosso processo, vamos misturar os ingredientes secos, depois o líquido, o leite entra variável. Quando não tiver mais nada seco, colocamos a gordura. Misturamos bem, trabalhamos a massa na bancada. Sovamos por 3 minutos, depois a gente inclui o nosso sal e sovamos por mais 3 minutinhos até a gente atingir a elasticidade necessária para a fermentação do nosso pão. Misturamos o fermento, o açúcar, trabalhamos uma mão na massa, a outra fica de apoio. Misturamos bem, fazemos uma cavidade e colocamos o líquido. O ovo 100%, fermento natural 100%. E colocamos uma parte do leite. O leite nessa receita, ele é variável. Olha lá. Trabalhamos só aqui no meio, tá? Não tiramos a farinha que está em volta, ó. Misturamos bem o ovo com o fermento natural e o leite. Tudo bem misturado, agora colocamos mais um pouco do leite, reservando uma parte, tá? Agora começamos a tirar a farinha que está em volta. Vamos lá. Nesse momento a gente conta com a ajuda da nossa terceira mão, que é a nossa espátula. Tiramos o excesso de massa da mão e conferimos a umidade da massa. Ó. Ainda temos ingredientes secos, tá? Então vamos colocar o restante do líquido. Muito bem, não temos mais nada seco. Agora então colocamos a nossa manteiga, ó. Agora, pessoal, nós temos que acreditar no processo, tá? Essa mistura aqui, ó, vai parecer que a gente precisa de farinha, vai parecer que não vai dar certo. Mas a gente tem que acreditar. É só fazer a mistura que a manteiga vai fazer parte da massa, tá? Por isso que eu peço que a gente faça esse procedimento ainda dentro da bacia. Vamos lá. Muito bem, a manteiga já faz parte da nossa massa, olha lá que legal. Então agora a gente começa a sova do nosso pão. Por que a gente sova o pão? Porque a gente tem que desenvolver a elasticidade na massa, senão ela não segura a fermentação, ó. Tá vendo que tá rasgando fácil? Então nós vamos sovar por 3 minutinhos, depois a gente inclui o nosso sal e vamos sovar por mais 3 minutinhos em média. E aí nós vamos conferir novamente a elasticidade da nossa massa, tá? Vamos lá.
Cada pessoa tem uma temperatura na mão, tá? Se a massa estiver colando na sua mão no momento da sova, pega um pouquinho de farinha e passa na mão, tá? Não jogue farinha aqui na massa, senão o nosso pão pode ficar pesado. Tudo bem? E vamos continuar a sova. Após 3 minutinhos já temos uma elasticidade mínima, ó. Então agora a gente coloca o nosso sal, sem medo de ser feliz, hein, pessoal? Vamos lá. Continuamos a sova por mais 3 minutinhos. E após 3 minutos, pessoal, vamos conferir a elasticidade da nossa massa. Olha lá, ó. Tá bem lisinha. Tiramos um pedaço da massa e tentamos abrir o mais fino que a gente conseguir. Chamamos esse método de ponto de véu, tá? Ó, abrimos, forçamos com o dedo na parte de baixo e ela não rasga. Essa aqui, pessoal, é a certeza de que o nosso pão vai fermentar adequadamente, tá bom? E o que a gente vai fazer agora? Nós vamos deixar nossa massa descansar. Por quanto tempo? Por 20 minutos. Fazemos esse processo porque a gente não consegue modelar o nosso pão com essa elasticidade, tá? Então a gente tem que sempre deixar a massa descansar, tá? Fazemos o seguinte agora, ó. Pegamos a massa, a mão esquerda sobe mastigando, a mão direita desce mastigando, seguramos a fermentação aqui dentro e levamos para o descanso, tá bom? Beijinho na massa e 20 minutos de descanso. Vamos lá. Muito bem, nossa massa descansou por 20 minutos, agora nós vamos dividir, pessoal. Vamos fazer 2 pães, tá? Então nós vamos dividir pela metade. E agora vamos bolear as nossas 2 massas, pessoal. Essa é a pré-modelagem, tá? Ó, juntamos tudo aqui no final, fechamos com essa parte da mão, ó, e fazemos esse movimento aqui, tá? Fazemos esse boleado como pré-modelagem para que a gente tenha um padrão no nosso pão quando a gente for abrir, tá bom? Então nós vamos fazer esse processo aqui com as 2 massas e deixar descansar por 10 minutos, tá? Vamos lá. Muito bem, nossa massa descansou, agora nós vamos para a modelagem final, pessoal. Nós vamos fazer assim, ó. Cada massa dessa nós vamos abrir em um retângulo, tá? Aí nós vamos calcular 3 partes dessa massa. Nessa parte de baixo a gente vai deixar vazio. E nós vamos colocar o recheio aqui, tá? Aí nós vamos enrolar a massa. E nessa parte que a gente deixou vazio, a gente vai fazer algumas tiras, ó. E aí nós vamos decorar o nosso pão, tá? Nós vamos fazer dessa forma agora. Então nós vamos abrir no retângulo as 2 massas. Vamos lá, ó. Aproveitar essa farinha que já está aqui e nós vamos abrir um retângulo. Temos o nosso retângulo aberto, agora a gente divide em 3 partes mais ou menos, tá? Ó. Vamos marcar essa parte aqui, ó, que nós não vamos colocar o recheio. Essa parte vai ser a decoração. Aqui para cima nós vamos rechear. E qual vai ser esse recheio? Vamos lá. E para o nosso pão de presunto, vamos fazer da seguinte maneira, ó. Vamos colocar aqui, ó, como base o requeijão cremoso, tá? Depois a gente vem com o presunto, um pouquinho de queijo mussarela. Depois colocamos essa mistura aqui, ó. Cebola roxa, cebola branca e tomate bem picadinho. Finalizamos com a azeitona, tá? Vamos fechar, decorar e levar para a fermentação final. Chefe, eu posso colocar um outro recheio que não seja o presunto, o queijo? Claro, pessoal, a ideia de hoje é o pão de presunto, mas nessa modelagem e nessa massa, você pode colocar o recheio que você quiser. Pode ser um frango, pode ser alguma outra situação que você desejar, tá bom? Hoje nós vamos fazer o pão de presunto. Vamos lá. Começamos aqui, ó, com o requeijão. Agora colocamos o presunto. Colocamos um pouco do queijo. Colocamos a nossa mistura. Colocamos a azeitona. Vamos agora cortar as tiras para decoração, ó. Um dedo em média, tá? Ó. E agora
Agora vamos para a modelagem, fechando o nosso pão, ó. Pegamos aqui uma parte, ó que legal, ó. A gente sempre deixa um dedinho de massa aqui sem recheio, tá? Para poder fechar agora no início, ó. Olha que interessante, ó. Aí agora a gente começa a fechar o nosso pão, ó. Puxamos um pouquinho cada tiro aqui, ó. E agora nós vamos fazer o seguinte desenho, ó. Nós vamos pegar uma massa, jogar para a direita e a outra vai para a esquerda, tá? Nós vamos fazer esse desenho aqui, ó. Pega essa massa, joga para esse lado aqui, tá? Aqui a gente coloca lá embaixo do pão, tá? Ó. Agora a gente pega esse cara e põe aqui para cima, ó. E põe lá para baixo do pão também. Nós vamos fazer esse processo aqui com essas outras massas, olha lá, ó. Foi lá para baixo. Venho para cá, ó. E aqui nós fechamos o nosso pão, ó. Fechamos ele reto, tá? Então, essa é a nossa modelagem de hoje, pessoal. Olha lá, ó. Todas essas tiras tem que ficar aqui para baixo do pão, tá? Pra gente não perder a decoração, olha lá, ó. Viramos do contrário. E agora nós vamos levar o nosso pão para a assadeira. Vamos providenciar essa mesma modelagem na outra massa. Muito bem, nossos pães estão modelados. Agora eles vão crescer. Depois a gente vai passar gema de ovos com leite, colocar parmesão ralado por cima e terminar com a cebolinha picada, tá bom? Para a fermentação final, pessoal, vamos colocar um plástico aqui em cima, um pano de cozinha e levar para um local reservado. Eu gosto de deixar dentro do meu forno doméstico desligado. 40, 50 minutos no máximo nós temos a resposta do nosso pão, tá? Vamos lá. Fermentação final. E o nosso pão teve a fermentação final, pessoal. Agora nós vamos passar gema de ovos com leite, um pouquinho de parmesão e um pouquinho de cebola picada. Para o nosso método de cocção, vamos assar no forno doméstico. Nosso forno doméstico está pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Vamos colocar os preparos nessa temperatura e deixar por 15 minutos, tá? Depois nós vamos baixar para 160 graus, temperatura mínima do forno, e deixar mais 10 minutos, tudo bem? Quando a gente tem um pão grande dessa maneira, a gente tem que trabalhar com a temperatura baixa e maior o tempo, combinado? Se você for fazer no forno turbo, 160 graus, de 15 a 20 minutos. No forno de lastro, pode colocar 200 graus e deixar de 20 a 25 minutos. Vamos lá, forno doméstico agora, pessoal. E temos a cocção do nosso pão de presunto, pessoal. Olha lá que lindo! Bem dourado, manteve o desenho, tá, ó. A gente colocou queijo, mas não tampou o desenho, a decoração que a gente fez no pão. Legal, né? Agora então a gente vai esperar um pouquinho, tirar dessa assadeira e colocar para esfriar em um outro local, tá? Tiramos da assadeira porque senão gera umidade embaixo do pão e aí não fica legal. Depois que esfriar, nós vamos para o resultado final. Experimentar o nosso pão com presunto, pessoal, olha lá, ó. Ficou bem leve, né? Fermentação mista, vamos lá. O recheio ficou bem úmido, a azeitona aqui ela entra numa quantidade bem legal, sabe? A gente sente
que ela tá aqui, mas ela não rouba o sabor do presunto. Muito legal o requeijão também. Muito bom. Encerramos mais uma aula aqui no canal Chefe Mancuso. Quero muito agradecer a sua presença e pedir para você clicar aí, ó, no gostei. Assim o nosso canal cresce e mais pessoas são felizes fazendo pão. Quero também te convidar para participar do nosso Instagram, @Chefe Mancuso. Falamos diariamente sobre panificação e mostramos a nossa rotina lá na padaria. É muito legal, combinado? Vamos juntos então. Grande abraço, beijo outro. Tchau, valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.